A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Gente, para nós entendermos essa história, para você conseguir dimensionar a importância do que está sendo dito aqui, a profundidade do que acontece, a gente vai ter que voltar um tempo antes na história de Israel. O povo de Israel, o reino de Israel, na época do rei Davi, ele foi um reino extremamente forte, poderoso, próspero. Seu filho Salomão, que pediu sabedoria a Deus e a recebeu, fez com que o reino ainda se ampliasse. Então o reino de Israel, na época de Davi, na época de Salomão, era um reino forte, próspero, era um reino grande, majestoso. Quando Salomão morre, seu filho Roboão não consegue manter a unidade desse império, a unidade do reino. Ele divide. A maior parte do reino fica no norte, 10 tribos, passa a ser chamado de reino do norte, ou leva o nome do reino, reino de Israel. Reino do norte, reino de Israel, são sinônimos, são a mesma coisa. Para o sul fica um pedaço menor do reino, o reino do sul, chamado também reino de Judá, porque a maior tribo, ficaram 2 tribos embaixo, e a maior era a tribo de Judá. Quando todo esse império era unido, a capital dele era Jerusalém, que ficava agora, uma vez dividido, no reino do sul. E o reino do norte precisou definir uma nova capital para ele, e estabeleceram a cidade de Samaria com esse propósito. O reino ficou dividido assim durante algum tempo, durante alguns séculos, mas no reino do norte, em função de uma sucessão de reis maus, Deus logo derramou juízo sobre eles, enviou o Império Assírio, e o Império Assírio os levou cativos dali, dominou toda a região do norte. O reino do sul, como houve uma alternância de alguns reis maus com alguns reis bons, alguns reis tementes a Deus, ele demorou um pouco mais a cair, e mais tarde, então, ele é levado pelo Império da Babilônia. Aqui você precisa entender o que vai acontecer nesse momento, para a gente voltar ao diálogo de Jesus com aquela samaritana. A estratégia de dominação de Babilônia era muito interessante, porque ela dominava, ela pegou aqui o reino do sul, dominou, e pegou toda a estrutura social do reino do sul, e levou para a Babilônia. O que isso significa? Que quem era conselheiro do rei no reino do sul, no reino de Judá, passou a ser conselheiro do rei da Babilônia. Você vê isso, por exemplo, em Daniel. Daniel, profeta, aconselhando o rei da Babilônia, um sábio que era ouvido. Os amigos de Daniel, eles funcionavam como assessores do rei da Babilônia. Por que isso acontecia? Porque dentro da estratégia do Império Babilônico de dominar o povo ali, cativo, eles usavam essa estratégia. Pega todo esse povo do jeito que é. O sacerdote aqui, ele poderia, inclusive, com uma certa liberdade, continuar prestando adoração e culto aos seus deuses aqui em Babilônia. Babilônia dava essa liberdade. Então era como se tivesse pegado todo esse pessoal do sul, mantido ele, de certa forma, reservado, preservado, e trouxe para a Babilônia. Mas o Império Assírio era diferente. A estratégia do Império Assírio era muito mais agressiva. Como eles funcionavam? O Império Assírio saiu dominando vários povos. Então, quando chegou na hora de dominar o reino do norte, o que eles fizeram? Eles pegaram um pouco do povo que eles haviam dominado aqui, trouxeram e colocaram dentro do território de Israel, do reino do norte. Pegaram pessoas do reino do norte, trouxeram e colocaram naquele lugar que havia sido dominado. E eles fizeram isso em todas as regiões do reino, traziam pessoas de todos os lugares sobre os quais eles tinham domínio, e em
colocavam naquela região, e da mesma forma pulverizavam aquele povo por todo o seu domínio, toda a área que eles haviam conquistado. Qual era a intenção do Império Assírio? Era criar aqui um grande caldeirão cultural, como se fosse um caldeirão explosivo, dificultando as pessoas de se unirem para se rebelarem contra o poder do Império Assírio. Ora, aqui nesse lugar tinha medos, persas, israelitas, sírios, gente de tudo que era canto que você pudesse imaginar. Com essas pessoas que vieram de fora, ocupar o Reino do Norte, vieram, claro, a sua cultura, a sua história, o seu jeito de ser, a sua língua. Então, essas pessoas que passaram a ocupar essa região aqui, elas eram gente de todos os lugares, gente de todos os povos, gente de todas as tribos que estavam sob o domínio do Império Assírio. Qual foi a consequência disso para o povo de Israel? Ora, não demorou muito e o povo de Israel começou a se casar e a se dar em casamento com esses povos, agora misturados, tá certo? Então, eles receberam a cultura desses povos, eles receberam a história desses povos e, obviamente, eles receberam os deuses desses povos, beleza? Então, irmãos, o que acontece aqui no Reino do Norte? Depois desse domínio e dessa miscigenação, surge um novo povo. Esse povo aqui, lembra, isso aqui originalmente era o reino de Davi, era o reino de Salomão, foi dividido, a parte do norte dominada pela Síria. Surge agora nesse reino do norte um novo povo, que não é totalmente gentio, nem totalmente judeu, é um povo misturado, porque esses judeus do norte se casaram com esses estrangeiros, tiveram filhos, houve uma grande mistura. Então, a partir de um certo momento, surge esse tipo de gente, surge essa classe de pessoas, surge esse novo povo. Ora, se a capital de todo o Império Unido era Jerusalém, depois da partição, a capital do norte virou Samaria, desde o início, os samaritanos, eles eram chamados por esse nome, já com um tom pejorativo pelos judeus. Os judeus já chamavam eles de samaritanos, já com a intenção de menosprezar, com a intenção de desprezar, no sentido de que vocês não são mais judeus puros, vocês já não são mais judeus de primeira categoria, vocês são gente misturada. E isso, gente, obviamente causou grande hostilidade entre os judeus do norte e os judeus do sul. Muitos anos, séculos, judeus e samaritanos se ofendendo, se magoando, se entristecendo profundamente. O preconceito e a repulsa de um pelo outro chegou a tal ponto que, se você quiser, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 53. Dá uma abrida na sua Bíblia aí. Esse sentimento de repulsa, de ódio de judeus por samaritanos, sul pelo norte, norte pelo sul, chegou a tal ponto, veja o que nós lemos na Escritura. Jesus, já nos seus últimos dias de ministério na terra, ele está indo em direção a Jerusalém, mas ele está vindo lá do norte, então ele tem que necessariamente passar pela região de Samaria. E aí, olha o que vai acontecer no versículo 53. Verso 53. O povo dali, está se referindo aqui aos samaritanos, o povo dali não o recebeu,
Por que motivo? Porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então, você está entendendo como era o preconceito? Ou seja, pelo simples fato de ficar evidente para todos que Jesus está indo para Jerusalém, os samaritanos não permitiram sequer que ele passasse pelo meio da sua terra. Vai para Jerusalém, dá a volta lá pelo fim do mundo, vai para o inferno, mas passar por Samaria, não, a gente não autoriza. E o troço está, esse nível de beligerância, ele está num ponto tal, que olha como os discípulos reagem no versículo 54. Então os samaritanos não querem que ele passe por ali, e os discípulos chegam, olha isso. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, perguntam: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Percebeu? Olha como anda o clima entre judeus e samaritanos. O samaritano não permite que Jesus sequer passe pelo meio da terra deles. E por outro lado, os discípulos se voltam e falam: Senhor, agora vamos mandar descer fogo do céu, acabar com essa raça de gente. Você percebe? São séculos de mágoas, são séculos de ressentimentos, de feridas profundas. E Jesus os repreende severamente. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. O Filho do Homem, ele não veio para destruir a vida dos homens, ele veio para salvá-los. E no texto, então, que nós lemos na sós, que a gente está destacando o verso 9, agora a gente começa a entender por que aquela mulher se surpreendeu. Como o Senhor, sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana, e pede água para beber? A mulher se surpreende porque um judeu, entre aspas, teria se rebaixado para falar com ela no mesmo nível, de igual para igual. Eu queria parar nesse momento e pensar com vocês o seguinte: será que você consegue imaginar, nos dias atuais, alguém que possa vir a se surpreender pelo simples fato de você estar falando com ela? Ele. Será que nos dias atuais existe alguém que possa se surpreender pelo simples fato que achou que você jamais lhe dirigiria a palavra, mas de repente ela se surpreende porque você está falando com ela de igual para igual, sem se sentir superior, sem menosprezá-la? Será que tem alguém com esse sentimento hoje, nos dias atuais, algum tipo de pessoa? Será que existe gente hoje que se surpreenderia por ver cristãos cuidando dessas pessoas, abraçando essas pessoas, demonstrando amor por essas pessoas? Ora, irmãos, os samaritanos, eles eram menosprezados, marginalizados, tratados como gente de segunda categoria, e por isso eles carregavam marcas profundas, por anos de desprezo e humilhação. Irmãos, quem são as pessoas da nossa cidade, do nosso condomínio, da nossa escola, da nossa família, que são os samaritanos, do século 21? Quem são? Ainda mais, vou além. Quem são as pessoas que os cristãos tendem a olhar como os judeus olhavam para os samaritanos? Quem são essas pessoas?
Vou explicar a razão dessa pergunta e da importância dessa meditação. Você viu quem que se surpreendeu quando Jesus estava falando com a samaritana além dela? Quem que se surpreendeu? Irmãos, foram os discípulos. Os discípulos ficaram surpresos de Jesus estar falando com a samaritana. Vê o que acontece? Eles estão andando com Jesus há pelo menos 3 anos. Eles deixaram tudo para segui-lo. E eles eram sinceros nessa entrega. Mas seus corações ainda traziam preconceitos. Os discípulos de Jesus, apesar de andarem com ele, de o ouvirem, de reconhecerem nele o Mestre, o Salvador, apesar de tudo isso, eles não conseguiam ainda ver as pessoas como Jesus as via. Mas os seus próprios discípulos olhavam para os samaritanos e no fundo do seu coração, eles consideravam aquelas pessoas como cidadãos miscigenados, impuros, gente de segunda categoria. Apesar de discípulos de Jesus, eles se sentiam, no fundo do seu coração, eles sentiam na sua alma, que eles eram mais dignos do que aquela samaritana. Eles se achavam mais honrados do que aquelas pessoas, do que aquela mulher. Eles tinham um falso sentimento, uma autoanálise totalmente errada, de que eles eram mais nobres do que aquelas outras pessoas. Irmãos, vou contar uma experiência bem simples para vocês aqui. É uma experiência real. E antes de eu contar, eu pedi autorização para os meus 3 filhos para contar, tá bom? Então não conto nada assim que venha violar, jamais faria isso, intimidade, sei lá, alguma coisa do coração de alguém, mas foi uma experiência assim, que eu acho que vale a pena você guardar no seu coração, quem sabe um dia Deus vai falar com você através disso. Mas nosso primeiro filho nasceu, Pedro nasceu com umas características assim bem interessantes, a gente tem foto dele quando criança para provar. O cabelo dele era assim, era lourinho, quase branco, escorrido, parecia cabelo de boneca feito, de boneco, né, Pedro? Cabelo de boneco, feito assim, que era assim, totalmente liso, amarelo, quase branco, de perfeito, o cabelo dele. E ele nasceu com olho claro. Nossa filha Ana Paula puxou os olhos de Fátima e um pouco dos olhos da minha mãe. Então, Ana Paula, desde pequenininha, a gente colocava ela no carrinho para passear no shopping, aí ela encaixava no carrinho, aí ficavam os seus olhos azuis ali, extremamente ressaltados, realmente chamava a atenção das pessoas. Muita gente parava a gente na rua, né? E aí, o Felipe nasceu de olhos castanhos. Não foram poucas as vezes que nós fomos parados, shopping, na rua e tal. As pessoas olhavam, Ana Paula, que olhos azuis lindos, lindos, olha, chamam a atenção, parece uma piscina azul turquesa. Olha, os olhos dele também são claros, que lindos. Aí eu olhava para o Felipe assim, passava a mão na cabeça e ia embora. Ó, eu pedi autorização para os 3 para contar essa experiência aqui, tá bom, gente? Aí, irmãos, assim, tempo passou, um belo dia, eu estava trabalhando na Texaco, Fátima foi fazer uma visita para não sei quem, e aí ela entra num prédio com os 3 ainda pequenininhos. E aí ela entra no prédio e ela, depois me contando a história, ela disse assim: Henrique, eu nunca vi uma coisa daquela. Uma senhora entrou, encostou na parede, aí olhou para Ana Paula, não falou nada, olhou para o Pedro, não falou nada, e aí virou para o Felipe e falou assim:
Alguém já disse para você que você tem os olhos castanhos mais lindos do mundo? Percebe? Está entendendo? É uma questão de sensibilidade. E quando Fátima me contou assim, aquilo parece que foi um tiro no meu coração. Eu falei assim, gente, isso aí para mim nunca chamou atenção. Pô, a gente não faz esse tipo de distinção, esse tipo de coisa. Mas alguém teve essa sensibilidade de perceber que isso era algo que podia estar acontecendo no coraçãozinho dele, principalmente criança ainda. E ela destacou isso, com essa sabedoria, com esse jeito de ser. Você está entendendo? Olha do que a gente está falando. Quem que você costuma abraçar quando o culto acaba? Quem você costuma abraçar, cumprimentar no seu trabalho, no seu clube, no seu condomínio, por onde você anda? Você concorda que as pessoas que seguem a um padrão conceituado, nem vou dizer que padrão, mas a um padrão, essas pessoas, elas já tendem a ser abraçadas, bajuladas, elogiadas, cortejadas. Quando o culto acaba, quem você abraça? As pessoas, entre aspas, bonitas, ou as pessoas que fogem a algum tipo de padrão? Não vou me ater à questão física de aparecer não, tá, gente? Mas você se preocupa com as pessoas que estão entre nós? Vocês se preocupam com as pessoas que vivem entre nós? Pessoas que prestam culto com a gente, apesar de você nem saber o nome? O pessoal do Ministério de Serviço vai me ouvir repetir uma experiência que eu compartilhei com eles uma vez. Eu era diácono de uma igreja e uma das funções era ficar na porta, tentando manter algum tipo de ordem ali. E eu realmente me incomodava de ver pessoas entrando e saindo o tempo todo do culto. E aquilo ali, assim, no meu coração nunca era legal. Eu achava que as pessoas tinham que ter uma certa disciplina, temor a Deus, evitar se movimentar na hora do culto, criar esse ambiente de temor a Deus. Tudo isso eu acho que a gente tem que fazer. Estou eu um dia lá na porta, e aí de repente vem pelo caminho, entrando no lugar do culto, pastor Antônio Elias pregando, um homem, até onde eu consigo me lembrar, a primeira vez que eu o vi na vida, ele entrou, uma cara assim meio sério, agitado, entrou rápido, aí sentou no banco, ficou por alguns instantes ouvindo o que o pastor estava falando, e do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. E no meu coração, a primeira atitude foi julgar. Pô, o que esse cara veio fazer aqui? Pô, atrapalhar o culto? Pô, nem devia ter vindo. Pô, o cara entra, senta e tal aqui. Irmãos, algum tempo depois, eu soube que aquele tinha sido o momento que ele havia acabado de receber a notícia que o seu pai tinha falecido. Percebe? Olha do que a gente está falando. Cuidado, sensibilidade. Hoje, talvez quando você chega no culto aqui e olha para as pessoas, você vê as pessoas arrumadinhas, penteadas, cheirosas. Você fala assim, pô, estou passando crises terríveis, essas pessoas não têm nem ideia do que está se passando comigo. Está todo mundo bem, olha só, eu olho daqui, todo mundo bem, todo mundo feliz, ninguém aqui tem problema, ninguém aqui vai me entender, porque eu estou com muito problema, essas pessoas estão todas bem. Mas, irmãos, a verdade é que está todo mundo tendo problema, todo mundo está enfrentando algum tipo de crise, está todo mundo passando por algum tipo de situação difícil, e a gente precisa passar a ter essa sensibilidade. E se nós que conhecemos a Cristo, que temos a esperança no nosso coração, se nós passamos por esse tipo de situação, que dirá, irmãos, aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem a quem recorrer, aqueles que não sabem para onde fugir, aonde que eles vão depositar a esperança do coração, onde está a sua segurança? Essas pessoas sofrem muito mais do que todos nós.
Se as pessoas da comunidade chegarem lá na igreja, como você vai reagir? Se a galera do rato molhado resolver começar a frequentar a nossa igreja, como você vai reagir? Vai botar para fora? Você vai desprezar? Como você agirá? Vai fingir que não está vendo? Vai deixar que o outro cuide? Quem são os samaritanos do século 21? Irmãos, nós temos que dar atenção especial a essas pessoas que costumam fugir ao padrão. Abraçar gente bonita, cheirosa, bem, isso aí todo mundo faz. O desafio é nós termos sensibilidade, estarmos atentos para abraçar, acolher, manifestar um amor sobrenatural que só o Espírito pode colocar no nosso coração, a gente que talvez nunca tenha recebido um abraço sequer na vida. Já houve casos assim, a gente abraçar uma pessoa e ela falou: se eu recebi um abraço alguma vez na vida, eu não me lembro quando foi. As pessoas bonitas e cheirosas, elas nem vão dar importância ao teu abraço, porque todo mundo abraça, mas essas pessoas vão dar um valor, de tal maneira que talvez elas, pelos próximos anos, nunca esqueçam do abraço que você deu a elas. Talvez, quando a gente fala aqui de samaritano, e dessa questão de discriminação, irmão, sinceramente, eu não pensei em falar de preconceito no sentido de desprezarmos uma minoria, determinada característica, física ou social, porque eu acho que isso é tão hediondo, eu acho que seria perda de tempo abordar esse tipo de assunto aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção da igreja é para o fato de, será que nós não temos sido descuidados, desatentos, ou talvez insensíveis a muita gente que Deus tem colocado perto de nós? Vou abrir um parênteses. Se me pedissem para escolher, Henrique, qual o sermão mais importante e significativo que você já pregou na sua vida? Irmãos, olha, eu diria assim, quase certeza de 95% de certeza de que o sermão mais importante que eu preguei na minha vida, que trouxe mais consequências práticas para a igreja, mais revelador, mais libertador, foi o que a gente intitulou Os Santos no Palácio do César. Eu acho que aquele sermão, Deus primeiro tirou uma venda dos meus olhos, depois tirou uma venda dos olhos da igreja. O sermão se baseia no versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 22, em que o apóstolo Paulo diz: todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Irmãos, esse versículo traz uma revelação tremenda. No palácio de César, do César imperador, que queimava cristãos em tochas no palácio para divertir os seus convidados, o César que se divertia e entregava diversão ao povo, entregando os cristãos à morte pelas feras nas arenas. Esse César, dentro desse palácio, desse monstro, tinha gente santa, tinha gente crente, tinha gente que amava Jesus acima de todas as coisas. Lá, nesse lugar tão improvável, tinha gente comprometida para Jesus. Você vê, no palácio de César, com certeza, não havia espaço para crente meia boca. No palácio de César não havia espaço para crente que duvidasse, para incertezas, indecisões, hesitações. No palácio de César, ou você era crente, ou você não era absolutamente nada. Ser crente no palácio de César significava firmeza absoluta de propósitos. E nesse tempo em que
havia crentes dentro do palácio de César. Nesse momento, a igreja, ela invadia o mundo e o influenciava. Nessa época, a igreja fazia o seu papel, ela ia até os lugares não alcançados, ela entrava na sociedade, e ali ela influenciava aquelas pessoas, ela alterava a realidade daquele lugar. 3 séculos passam, Constantino entra na igreja, e a igreja perseguida, ela se torna a igreja dos poderosos. Quando o imperador romano se torna um cristão, ou pelo menos alega ter se tornado cristão, agora junto com o imperador Constantino, vem também toda a riqueza do império, vem o poder do império, a pompa do império, e tudo isso invade a igreja. 1000 anos de deterioração. Chegamos no período dos avivamentos, séculos 18, início do século 19. Irmãos, que coisa maravilhosa o período do avivamento. Multidões eram atraídas pela palavra de Deus, multidões se convertiam numa única pregação. Alguns, enquanto se encaminhavam para ouvir o pregador, já eram tomados por uma profunda convicção de pecado e já caíam no chão, pela estrada mesmo, pedindo perdão, se arrependendo e pedindo perdão pelos seus pecados. Esse período foi um período maravilhoso, mas esse período dos avivamentos, ele trouxe com ele um subproduto completamente indesejado. Sabe o que aconteceu no período dos avivamentos? A igreja começou a buscar poder do alto. Como é que a gente busca poder do alto? Jejuando e orando. Então vamos jejuar e vamos orar. Onde que a gente vai jejuar e orar? Na igreja. Vamos nos reunir para jejuar e orar. Qual é o lugar onde o crente deve estar? É dentro da igreja, jejuando e orando. O que acontece como subproduto desse avivamento, então? Volta a ideia de que o santo não pode se misturar com o pecador, porque se isso acontecer, a probabilidade dele se contaminar é muito grande. O que a gente vai fazer para buscar poder e fugir do pecado? Gente, vamos nos reunir aqui na igreja, vamos nos fechar aqui na comunidade. Quantas comunidades são completamente fechadas até o dia de hoje? Quantas pessoas se recusam a conversar com alguém que não é crente, pelo simples fato de não ser crente? Hoje, nos dias atuais, infelizmente, que tristeza, muitos ainda trazem esse tipo de ideia e conceito no coração. A melhor maneira de se santificar é se isolar da cultura, é se afastar dos amigos que ainda não são cristãos. Irmãos, quantos erros cometemos? Quantos amigos abandonamos? Eu me lembro eu sendo orientado, quando eu me converti, e a orientação era essa: cara, agora você precisa refazer todas as suas amizades. Deixa seus amigos para lá, esses são seus amigos do mundo. Agora você vai ter amigos da igreja. Isso é um subproduto indesejado que vem do tempo do avivamento. Você não vê isso no Novo Testamento. Você não vê isso no comportamento de Jesus. Você não vê isso no comportamento dos discípulos. Algum tempo passa, mas para mostrar que Lohanzin está no óleo, eu não pedi, mas ele tocou a música Derrube os Muros. Está anotado aqui. Eu queria falar sobre essa música hoje com vocês. Algum tempo depois de ter pregado aquele sermão do Santos no Palácio do César, então lá na Austrália, a banda Hillsong compõe essa música, Derrube os Muros. Derrube os muros, veja o mundo que deixamos de perceber. Olhe para além de si mesmo, há muito mais a fazer. Gente, essa música, ela é encantadora, porque ela olha para aqueles que ainda estão nas trevas, e ela não os rotula, os pecadores. Ela não faz isso. Ela não os trata com menosprezo. Ela não os marginaliza. Mas ao contrário, ela coloca as pessoas lá de fora
no mesmo nível de igualdade e de dignidade que nós cristãos. Veja como ela se refere a eles: teus filhos e filhas que estão na escuridão. Nós somos filhos e filhas que já encontraram a luz, mas ainda há muitos filhos e filhas de Deus que estão na escuridão. Você percebe como a maneira de se referir a essas pessoas mostra respeito, mostra cuidado, mostra sensibilidade, mostra carinho. Não estamos olhando de cima para baixo. Isso é o fascinante da música. Ela coloca certos conceitos de volta ao lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Ela mostra como é indevido esse sentimento, essa ideia de arrogância, de altivez, de desrespeito, e por que não dizer, até mesmo de desinteresse da nossa parte, com essas pessoas que ainda se encontram nas trevas, ainda não são cristãs. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 39. Faz o seguinte, abre a sua Bíblia, mas não lê agora não. Sabe como termina a história do encontro de Jesus com a samaritana? Em Lucas 9, 53, nós lemos que os samaritanos, gente, todo mundo aqui, olhe para mim por favor, Lucas 9, 53, nós lemos que os samaritanos não permitiram sequer que Jesus passasse pela sua terra, pela sua região, ok? Se dá toda a história da conversa de Jesus com a samaritana ali. Os samaritanos não permitem que ele passe, os discípulos querem matá-los, destruir com aquela aldeia samaritana, com aquela cidade samaritana, com aquela região samaritana. Aí a gente chega em João, capítulo 4, versículo 39. Olha o título dessa passagem: muitos samaritanos creem. E o que diz o versículo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Olha o que está acontecendo. Num primeiro momento, os samaritanos não querem nem que ele chegue perto, nem passa por aqui. Mas acontece todo esse cuidado com aquela mulher. Jesus vai a ela, conversa com ela, fala da salvação, a ama, a acolhe. E qual foi a consequência disso? Aqueles samaritanos que há poucos instantes atrás não queriam a menor relação com Jesus, só queriam distância de Jesus, queriam ele longe. Agora, em função disso tudo, olha como está o coração deles. Os samaritanos insistem, eles insistem: Jesus, fica com a gente, não vai não. Antes eles não deixam passar, agora eles insistem para que Jesus fique. Vocês veem que esse relato, essa história, mostra como precisa agir uma igreja que quer ser relevante. Está vendo como é para ser uma igreja que quer ser agente de transformação nas mãos de Deus? Uma igreja transformadora é uma igreja que é usada por Deus dessa maneira.
que pega pessoas arredias a Jesus, pessoas que têm repulsa a Jesus, e pelo seu comportamento, pela sua mensagem, pelo seu testemunho, pela sua sensibilidade, transforma essas filhas e filhos de Deus, que ainda estão nas trevas, em pessoas que passam a amar profundamente a Jesus, a ponto de insistirem com Ele: Senhor, não nos deixe, não nos deixe. Essa, irmãos, é a missão que Deus nos deu. Vamos às aplicações para a gente terminar. Primeira aplicação: não olhe para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus de forma altiva. Olhe para elas como filhos e filhas do Pai Celestial, que ainda se encontram nas trevas. Irmãos, isso aqui nada mais é do que a mais absoluta realidade, do que tem que ser. É assim porque é assim, tem que ser assim. Qualquer coisa que fuja disso é absolutamente ridículo. Você, por ter sido alcançado por Jesus, se considerar agora mais nobre, mais virtuoso, alguém melhor do que a galera que está lá fora. Jamais olhe para as pessoas de forma altiva. Segunda aplicação: busque ser cada vez mais sensível, principalmente às pessoas que fogem ao padrão desse mundo. Seja o padrão de beleza, seja o padrão financeiro, seja o padrão social, a pessoa famosa. Todo mundo corteja a pessoa famosa, tentando ter alguns minutos de fama. A pessoa que tem bons recursos financeiros, muita gente corteja, tentando aproveitar um pouco do que a tal pessoa possui. Beleza, muita gente tem prazer de ficar perto da pessoa bonita. Vão olhar para ela, vão olhar, acabam olhando para mim também. Mas, irmãos, a aplicação é essa: vamos ficar atentos às pessoas que fogem esse padrão. Dê uma atenção especial a quem jamais vai ter como recompensar a sua generosidade, o seu altruísmo. Dá um abraço em alguém que talvez você nunca tenha abraçado. Eu, por exemplo, eu gosto de abraçar todo mundo. Eu procuro tomar esse cuidado. Eu abraço gente cheirosa, eu abraço gente que eu percebo que podia dar uma melhorada. Eu gosto de abraçar os nossos filhinhos, principalmente filhinhos de casais com quem eu tenho intimidade. Mas quando eu vejo uma criança melequenta, gente, eu faço questão de dar um abraço ainda mais apertado. Eu gosto, quando vou falar com os nossos filhinhos, eu me ajoelho para ficar na altura deles e os abraço. Isso não é nenhuma performance não, irmãos. É uma questão única e exclusiva de carinho. Eu quero que eles sintam o amor de Jesus através da minha vida. Terceira aplicação: ao invés de fugir dos pecadores, aproxime-se ainda mais de Jesus. Lembre-se do seguinte: pecado não é transmissível como uma gripe. Pecado não se pega pelo contato. Não existe contaminação pecaminosa por bactérias no ar. Isso não existe. O pecado, ele flui naturalmente do nosso próprio coração. Então, fique atento a isso. Não fuja dos pecadores com medo deles. Ontem Marcão traçou a linha muito bem definida. A questão é, quem influencia quem? Cara, você está saindo agora, está na luta aí, droga, sei lá, tabagismo, bebida, sexo desenfreado, qualquer coisa assim. Cara, você vai precisar de um tempo de purificação, vai precisar de um tempo de limpeza do seu organismo e da sua alma. Dá um tempo profilático. Agora, tratou isso, irmãos, restabeleça suas amizades. É você que está indo lá influenciar os seus amigos. Vai na fé,
vai com poder. Pede para o teu discipulador ficar orando com você, pede para o teu discipulador ir com você, vá junto, não vá sozinho. Se você acha que tem o menor risco de cair, então aborta o teu plano, pede socorro, traça uma nova estratégia. Não fuja dos pecadores. A solução é você se aproximar cada vez mais de Jesus. Vai chegar um momento que essas coisas não te dizem mais respeito nenhum. Isso daí não faz mais nenhum tipo de comoção ao seu coração. Então vale esse alerta. A nossa liberdade em Cristo, ela não subentende que nós tenhamos permissão para pecar, nem mesmo de nos aproximarmos o máximo possível que pudermos do pecado. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Nós temos liberdade de nos aproximar e de convivermos com os pecadores, cruzando sim limites que foram desnecessariamente colocados e impostos e que separam o povo de Deus, que já se encontra na luz, do povo de Deus que ainda se encontra em trevas. Existem muitos limites nesse sentido que precisam ser desfeitos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que se vocês entenderam, se a gente entender, se a gente se dispuser a praticar tudo isso que nós temos ouvido aqui, irmãos, nós seremos uma igreja que agradará o coração de Deus. Nós seremos uma igreja que Ele vai poder usar para transformar a sociedade, a realidade, que é algo que Ele sempre quis. Quando Deus tem um filhinho, uma filhinha, que está lá agora, lá fora, sofrendo, aflita, fez tudo que podia ter feito no carnaval, agora a alma está em frangalhos, a consciência está despedaçada, procurando socorro, procurando ajuda. O Espírito talvez esteja indo lá no seu coraçãozinho agora, dizendo: eu te amo, eu vou te regenerar, e eu vou fazer uma obra na sua vida. E você sabe qual é o próximo passo que Deus dá? Deus vai pegar essa pessoa que Ele ama e vai entregar a comunidade cristã mais amorosa e cuidadosa que Ele puder encontrar. É assim que Deus quer nos usar. Deus quer trazer essas pessoas para que nós continuemos a ajudar como instrumento de transformação nesse processo em que vamos nos tornando dia a dia mais parecidos com Jesus. Queria orar com vocês nessa convicção de que Deus está nos enviando. Talvez você não tenha um título religioso, talvez você nunca tenha se visto como missionário, mas a verdade é que Deus está nos enviando para uma missão. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, pelo que o Senhor falou com a gente, e completa essa obra em nossas vidas, Senhor. Completa essa obra, ajuda-nos a sermos pessoas sensíveis, tira de nós a arrogância espiritual, tira de nós a altivez, a soberba, tira de nós esse sentimento tão horrível de pensarmos que por estarmos aqui e não lá fora, somos melhores, mais nobres ou mais virtuosos do que aqueles, Senhor. E usa-nos para ganharmos todos os teus filhos e filhas que ainda estão nas trevas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.